os seus livros da prateleira. Peguem seus cadernos. Canetas na mão. Porque hoje é dia de mais uma conexão. Ah, gostaram da rima, hein? É isso. Muito bem. Vamos conversar. Estamos todos ansiosos, né? Ah, ansiedade, esta emoção, esta nossa necessidade por um futuro, pela busca de um futuro incerto. Prontos? Vem comigo hoje, ó. Farmacologia dos hipnóticos, sedativos, transtorno de ansiedade e a insônia. Eu sou o professor Pedro e esse é o Conexão em Ciência de hoje. Muito bem, meus queridos alunos, meus queridos seguidores do canal Conexão em Ciência, vamos dar um início aqui à nossa aula de sedativo e hipnóticos. A farmacologia dos sedativo e hipnóticos. Muito bem. Sedativo e hipnóticos é um grupo de fármacos que vão ser importantes tanto por terem propriedades sedativas quanto por terem propriedades hipnóticas, tá certo? Entre outras propriedades que a maioria desses fármacos tem. Quando a gente lida com propriedades sedativas, nós estamos relacionando esses fármacos para a terapêutica de transtornos de ansiedade. Quando nós vinculamos as propriedades hipnóticas desses fármacos, estamos relacionando o uso deles para o tratamento, para a terapêutica dos transtornos de sono, a insônia propriamente dito. Tá certo? Muito bem. Então, vamos dissecar um pouquinho as propriedades sedativas, dissecar um pouquinho essas propriedades hipnóticas e, como um todo, comparar as classes de fármacos que a gente tem, qual é a classe que é mais indicada com a propriedade hipnótica para tratar a insônia, qual as classes que tem mais indicação para tratar os transtornos de ansiedade. Muito bem. Quando a gente trata da capacidade sedativa desses fármacos, a gente, logicamente, visa tratar os transtornos de ansiedade. A gente tem que, primeiramente, diferenciar um fato claro, um tipo de emoção inata, muito característica dos animais, e, claro, não é só nossa, todos os animais, mesmo os mais... os menos evoluídos, eles também apresentam essa característica que é o medo. O medo é uma emoção inata, é uma emoção primária, caracteristicamente negativa, que visa, de certa forma, alertar o animal. Tá? E a ansiedade é muito vinculada com o medo. Tá? A ansiedade é uma emoção negativa, que também visa alertar o animal, em que nem sempre, no nosso caso, se a gente for conversar um pouco sobre a semântica da ansiedade, o termo ansiedade, nem sempre a ansiedade é algo ruim. Por exemplo, podemos ficar ansiosos porque a prova de farmacologia está chegando, estudamos bastante, sabemos muito, queremos tirar 10 para passar logo de ano. Então, nesse caso, não é um estado patológico. Nesse caso, como o medo, emoção primária, é um estado de alerta que visa vencer um obstáculo, enxergar o obstáculo e transpassá-lo. Acontece que quando esse medo se torna crônico, o estresse que gera a ansiedade se torna crônico, a ansiedade passa a ser um estado patológico. E quando é um estado patológico, ela obviamente vai gerar transtornos que vão gerar prejuízo ao indivíduo, de muito sofrimento em relação a esse estado patológico. Então, se a gente for, em poucas palavras, caracterizar a ansiedade e dividi-la de medo, a gente vai dizer o seguinte: a ansiedade é um estado patológico caracterizado por um sentimento de temor, acompanhado por sinais somáticos de hiperatividade do sistema nervoso autônomo. Ou seja, nós temos alterações comportamentais e nós temos associadas a essas alterações comportamentais alterações periféricas. Tá certo? Então, nós temos uma via aferente do medo e uma via eferente do medo. Tá? Ela é diferenciada do medo, que é uma resposta a uma causa conhecida. Normalmente, a gente descreve a ansiedade como sendo um sinal de alerta
mas que não tem uma definição, uma causa definida. Costuma ser interna e diferente do medo, que costuma ser externo e tem uma causa definida. Tá certo? Vamos seguir adiante aqui. Então tá lá, uma descrição clínica mais apurada da ansiedade. A gente pode também dizer que é uma emoção normal em situações de ameaça, para nos prevenir de um evento que possa nos fazer de alguma forma algum mal. A partir daí nós teremos uma mudança de comportamento, uma mudança fisiológica para a gente obter uma reação de fuga, luta ou fuga em relação a essa ameaça. Então existem situações em que a presença ela é real, ela é externa, e existem situações em que essa presença ela não é real, ela é interna, e ela com isso pode ser mal adaptada. E logicamente vai gerar uma ansiedade patológica, e aí, claro, pode desenvolver e vai os transtornos envolvendo a ansiedade, tá certo? Desses sintomas psíquicos envolvendo a ansiedade, nós podemos destacar expectativa, tá? Incerteza, apreensão, e dos sintomas físicos, as alterações autonômicas com a descarga simpática, em que nós temos taquicardia, aumenta a pressão arterial, aumenta a sudorese, aumenta a tensão muscular, a insônia associada aos quadros de ansiedade, a insônia de início de sono, inquietude, agitação, tá certo? Então, esses são os sintomas físicos, sintomas associados aos sintomas comportamentais psíquicos. Muito bem. A partir disso, eu gostaria de destacar um dos transtornos de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é uma condição comum, que estimativas epidemiológicas descrevem a prevalência desse transtorno em um ano, variando de 3% a 8%, e que acomete mais as mulheres do que os homens, aproximadamente numa razão 2:1. Tá certo? Então é um transtorno em geral que começa no fim da adolescência, início da idade adulta, embora seja comum até mesmo em casos de adultos mais velhos. Tá? Normalmente está associado a alguma comorbidade, uma comorbidade psiquiátrica. Então, entre 50%, 60%, até 90% dos pacientes que têm TAG, eles apresentam conjuntamente algum transtorno psiquiátrico, como transtorno depressivo maior, como transtornos de fobia social, transtornos de fobia específica, transtorno de pânico. Então, normalmente está associado a algum outro tipo de transtorno, ou de ansiedade, ou de depressão. Tá? Muito bem. Tendo em vista isso, quais são os critérios diagnósticos, então, desse transtorno de ansiedade? Ela é uma ansiedade em que apresenta preocupação excessiva, dificuldade de controlar esse processo, tá? Onde a perturbação não é secundária a drogas ou patologias, é sempre primário. É uma ansiedade com preocupação a sintoma físico que causa muito sofrimento, porque é um transtorno. O foco e a preocupação, como a gente descreveu no geral do quadro de ansiedade patológica, não está confinado a um aspecto de um transtorno. E é descrito com 3 ou mais associações desses sintomas: inquietação, cansaço fácil, dificuldade de concentrar, irritabilidade, tensão muscular, distúrbio de sono, tá? Dificuldades de aprendizado, de memória, certo? Muito bem. Então, quando a gente fala dos transtornos de ansiedade, e se a gente fosse fazer uma separação fisiológica, neurofisiológica, nós vamos focar no sistema nervoso, tá? Autônomo e central, em que os estudos em neurofisiologia dos transtornos de ansiedade nos mostram que há 3 neurotransmissores que sofrem alterações nos transtornos de ansiedade. São a noradrenalina, a serotonina e o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Eu gostaria de frisar basicamente o GABA, porque da onde vem essa suposição ou essa relação do GABA com os transtornos de ansiedade? É que os sedativos, que são o tratamento chave dos transtornos de ansiedade,
Eles têm a eficácia incontestável, como os benzodiazepínicos, e o mecanismo de ação deles é potencializar a neurotransmissão GABAérgica. Tá certo? Então, por isso, a gente sabe que a potencialização da neurotransmissão GABAérgica nos transtornos de ansiedade produzem efeitos positivos no tratamento desses transtornos. E isso é a base do estudo da nossa farmacologia de hoje. Os benzodiazepínicos, os barbitúricos, compostos EID, eles vão atuar sobre o receptor GABAérgico, basicamente sobre, e principalmente sobre o receptor, o subtipo de receptor GABAérgico, que é o subtipo GABA-A, tá? Que é o principal receptor no sistema nervoso central do GABA. O receptor GABAérgico, ele é um canal iônico de cloreto, que tem essa conformação aqui, tá? Que vocês podem visualizar na figura do lado esquerdo. Ele possui subunidades, ó, subunidade beta, aqui outra subunidade beta, subunidade alfa, aqui outra subunidade alfa, aqui uma subunidade gama, tá certo? Então é um canal de cloreto que apresenta essas subunidades, e as subunidades vocês podem visualizar aqui. Por exemplo, subunidade alfa, ela pode ser de 6 subtipos. Subunidade de alfa 1 a alfa 6. Então, alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. A subunidade beta pode ser de 4 subtipos. Subunidade gama, 4 subtipos. E as outras subunidades. Qual é a importância de saber isso? Isso, os estudos vêm relatando que é o motivo pelo qual eu tenho as variações de resposta dos sedativos e que atuam sobre os receptores GABAérgicos. Ou seja, um exemplo, os receptores GABA que contêm a subunidade alfa 6, eles não mostram nos estudos ligação de alta afinidade, por exemplo, com o diazepam, que é um benzodiazepínico. Os receptores GABAs que tenham na subunidade a formação da estrutura uma gama 1, ela tem uma ligação de baixa afinidade com os benzodiazepínicos. Então isso pode alterar e vai alterar a resposta de ação dos benzodiazepínicos, porque são múltiplas combinações possíveis. Eu acho que vocês estão entendendo isso. Pode haver múltiplas combinações possíveis, tá? Então isso vai gerar respostas diversas aos agonistas que vão atuar no receptor GABA, como os benzodiazepínicos, tá certo? E como é que você vai perguntar assim, mas Pedro, como é que ele liga lá? Ele é um agonista, mas e o GABA, e o benzodiazepínico, e os barbitúricos, e os compostos E, enfim, eles se ligam, benzodiazepínicos, barbitúricos, compostos E, em locais alostéricos do receptor. Olha aqui, ó, presta atenção aqui nessa figura de novo do lado esquerdo, ó. Onde é que eu tenho a ligação do benzodiazepínico? Não é no local onde eu tenho a ligação do agonista GABA. O GABA tem um local próprio de ligação. O benzodiazepínico tem um local próprio. Então, o benzodiazepínico, os barbitúricos e esses fármacos que a gente estuda nessa aula, eles são agonistas alostéricos do receptor GABAérgico. Tá? O GABA vai se ligar no local de ligação do GABA, não no local de ligação desses agonistas alostéricos. O que acontece quando eu tenho a ligação do GABA no receptor? Como eu falei, um canal iônico de cloreto, vai ter a abertura do canal, a passagem de cloreto. O cloreto é um ânion, carga negativa, vai gerar um potencial pós-sináptico inibitório, está aqui, o PPSI. Com isso vai haver uma hiperpolarização da célula, causando depressão. Depressão dessa neurotransmissão, depressão desse potencial de ação, diminuição da estimulação. Por que é importante isso na ansiedade? Porque na ansiedade nós temos um excesso de estimulação, tá? Noradrenérgica, serotoninérgica. Tá? Então é importante ter uma exacerbação GABAérgica que vai inibir essas neurotransmissões e com isso tratar esses tipos de alterações nos neurotransmissores, tá certo? Dos sedativos hipnóticos, o que a gente destaca? O que eu vou destacar na aula são os benzodiazepínicos, que são a linha de entrada, a primeira linha de uso no tratamento da ansiedade,
e como hipnóticos, e os barbitúricos, que hoje não são mais usados como hipnóticos e sedativos, tá certo? Aqui é um gráfico comparativo em que a gente pode ver, olha aqui, quanto mais eu aumento a concentração da droga, a dose, eu tenho os efeitos possíveis da droga. Então vocês podem ver que os barbitúricos, com concentrações altas, eles podem provocar anestesia. Tá? Eles vão dar sedação, hipnose, anestesia e em concentrações mais altas, coma. E pode desencadear a morte ou depressão completa do sistema nervoso central. Os benzodiazepínicos, eles basicamente não conseguem, eles conseguem até provocar com altas doses uma pré-anestesia, mas eles são muito mais empregados como hipnóticos e sedativos, tá? A green and yellow basket. Send a letter to my baby.